Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui pela graça de Deus, mais uma oportunidade de falar das Sagradas Escrituras, trazendo aqui uma porção, continuando sobre o assunto que eu iniciei falando sobre a primeira igreja europeia, aquela igreja iniciada ali através de Lídia e aquelas outras pessoas, aquelas outras famílias. Para iniciar aqui, eu vou ler novamente aqui Atos capítulo 16, onde a Bíblia cita, essa navegação de Paulo e daqueles demais homens de Deus ali para Troade. Você pode tomar aí Atos capítulo 16, a partir do verso 11. E hoje eu quero ler, pelo menos começar a ler ali a carta aos Filipenses, quando Paulo escreve essas cartas aos Filipenses, é essa igreja que foi iniciada aqui com a conversão de Lídia. Então quero ler mais um pouquinho sobre essa mulher, e ler um pouquinho ali da carta aos Filipenses e comentar com os irmãos sobre como inicia uma igreja, ali do zero, se isso é possível, e como Deus fez, como Deus agiu de acordo com o clamor daquelas pessoas. Então diz assim, Atos 16, a partir do verso 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, rogando: Se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Então, querido Deus eterno, Pai Celestial, acrescente as suas bênçãos às Escrituras, que eu possa ungi-las com teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vejam bem, eu já comentei aqui sobre essa escritura no vídeo passado. Eu quero dar continuidade aqui. Falando um pouquinho mais sobre Lídia, essa mulher que eu peguei aqui algumas informações sobre ela. Então, Lídia quer dizer adoradora de Deus, Segundo a história ali, era provavelmente convertida ao judaísmo, Tanto que nesse local que ela estava, juntamente com outras pessoas, que era um local onde eles adoravam a Deus ali. Como eu já disse no vídeo anterior, menos de 10 famílias, os judeus não abriam sinagogas, não adoravam em sinagogas, em igrejas. Eles adoravam em um lugar ali mais afastado, faziam ali seus rituais de adoração a Deus. Então, é o que diz, Talvez houvesse poucos judeus e nenhuma sinagoga em Filipos, de modo que no sábado ela e outras mulheres devotas se reuniam junto a um rio fora da cidade. Quando o apóstolo Paulo pregou a estas mulheres, Lídia escutou com atenção. Depois de ser batizado junto com os da sua casa, suplicou a Paulo e seus companheiros que ficassem ao seu lar. E é bem provável que Lídia fosse uma comerciante rica e bem-sucedida, pois trabalhar com púrpura exigia investir muito dinheiro. Além disso, Lídia tinha uma casa grande o suficiente para hospedar 4 pessoas: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Que nós encontramos aqui em Atos capítulo 16, onde nós lemos. Então, também é aquele contexto de Tiatira, o qual o profeta
fala, né, na era de Tiatira, que eu li também para os irmãos, e ela estava dentro daquele contexto, a fêmea dominante, falando dos gregos, né, toda aquela mitologia que a maioria de nós conhecemos, né? Então vejam bem, irmãos, quando nós voltamos ao princípio, à origem, como iniciou a igreja, nós voltamos lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, para entender, para consultar como iniciou a igreja primitiva. A igreja que foi o fundamento, né? Onde nós precisamos deste fundamento para chegar ao topo, né? A essa pedra de coroa. Quando nós falamos de igreja europeia, estamos falando de uma igreja gentia. Então, isso é interessante para nós, porque estamos vivendo em dias que muitas pessoas estão passando por essa fase de ter que começar do zero, de sair dos companheirismos onde estavam, e surge essas dúvidas, surge essa questão: será possível iniciar um trabalho ali do zero? Será possível uma igreja ser iniciada sem ser nesse modelo de sai de uma igreja, entra em outra igreja já pronta, né? Como que Deus fez isso? É interessante lembrar aqui que essas pessoas, né, Lídia e aquelas pessoas, elas estavam ali adorando, não tinham nenhuma opção ali para eles. Né? Como eu disse, está aqui na Bíblia mesmo, na Bíblia de estudo, ou na história, se você quiser pesquisar aí na internet, que menos de 10 famílias, né, judaicas, eles não adoravam em sinagoga. Então ela não estava frequentando uma igreja porque realmente não tinha nada. Mas como eles estavam ali adorando, clamando a Deus por certo, pedindo a Deus que enviasse alguém, que trouxesse a verdade, que trouxesse como, quem sabe você que está aí onde esteja, clamando a Deus que envie alguém, porque, irmãos, muitas pessoas hoje, né, seja aqueles que têm defendido que é suficiente ouvir as fitas, direto à voz do profeta e tal, ou esses que nenhum pastor mais tem servido para eles, muitas pessoas utilizando do argumento: o Senhor é o meu pastor, como Davi disse no Salmo 23, e nada me faltará. E Deus é que é nosso pastor, Ele é que nos provê tudo, nos sustenta. Vamos vivendo aqui até que sejamos arrebatados. Mas, irmãos, Deus sempre trabalhou com um programa em que Ele usa um homem para os outros homens. Deus sempre trabalhou com esse programa. Então, a pessoa ou as pessoas ficarem ali seguindo, né, conforme elas entendem, porque se cada um pegar a mensagem e ouvir, pode ter uma interpretação, mesmo que seja ouvindo ou lendo diretamente do profeta. Então, Deus envia dons, Deus envia ofícios, Deus tem um programa. Tanto que Deus enviou Paulo, enviou Timóteo, enviou Silas, enviou Lucas para aquelas famílias serem alcançadas. E dali iniciou então aquela igreja que depois nós encontramos lá as cartas de Paulo aos Filipenses. Então, nós precisamos estar com o espírito correto, porque senão não adianta estarmos com doutrinas certas, estarmos saindo pela verdade, mas com o espírito errado, isso nos trará, ou isso não nos levará ao resultado que nós precisamos alcançar. Então, que isso fique claro para os irmãos, que é possível sim começar do zero, claro,
Nós temos aqui, como eu estou trazendo esse exemplo, essa igreja de Filipenses, com poucas pessoas ali, Deus foi provendo para eles os dons que eles precisavam. Mas eles estavam ali clamando, eles estavam ali esperando em Deus, e quando Deus enviou aquilo que eles precisavam, como o profeta nos mostra, que Deus equipa a sua igreja com esses ofícios, né? Paulo ali um profeta, ali tinha Lucas o evangelista, ali tinha esses dons que Deus equipa a sua igreja, eles receberam. Agora, as pessoas não querem mais ser guiadas por esse programa de Deus. Mesmo usando parte da verdade, sair daquela igreja, daquele companheirismo, daquele pastor, porque está fora, porque está rejeitando parte da palavra, ok. Mas também não existe isso de ser agora cada um guiado, cada um por si. Mesmo que essa união invisível da noiva de Cristo, nós sabemos disso como o profeta pregou, mas não é cada um por si. Não é também esse outro extremo que muitas pessoas estão indo. Agora cada um fica na sua casa e seja o que Deus quiser. Então vejam bem, irmãos. Nós vamos lá aos Filipenses, primeiro capítulo, onde Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então veja que interessante. Essa igreja, nesse momento aqui que Paulo estava escrevendo para eles, já estava agora com uma estrutura, já estava agora com bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja que coisa. Essa primeira igreja cristã aqui foi fundada na casa de Lídia. Então veja bem, não foi num salão, né? Não foi numa loja ali, não foi isso que nós estamos acostumados, né? Tem que sair de uma igreja, já entrar em outra igreja pronta ali. Não, eles começaram na casa de Lídia, e dali, né, a partir da conversão de Lídia ali em Filipos, uma das principais colônias ali do Império Romano, nessa igreja de Filipos ministravam vários bispos. Então, por isso Paulo está falando aqui no plural, né, lá no versículo 1, né, fazendo ali a saudação dele a todos os bispos. Então, tinha mais de um pastor ali que estava ministrando a palavra para aquela igreja. Por quê? Ela estava iniciando, né? Então, até que eles tivessem, até que eles pudessem andar com suas próprias pernas, vamos assim dizer, eles estavam tendo essa assistência, ora de Paulo, ora de Lucas, como vai dizer aqui, né? Entre eles Lucas, né? Autor de um dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, o evangelista, estava ministrando ali, Timóteo também, próprio Paulo, né? Então, aqui você pode ler aqui, né? Paulo e Timóteo, o próprio versículo de Filipenses. Então, o que acontece? Nesse início, até que essa igreja ela alcance a estrutura, né? De ter ali seu pastor, diácono, de ter toda essa estrutura da igreja, isso tem um processo, irmãos. Isso tem um processo. Acontece
de naquele grupo que está começando, dali mesmo Deus levantar um pastor, dali mesmo Deus levantar dons, acontece. Mas nós precisamos observar, precisamos avaliar, discernir, porque acontece muitas vezes de pessoas aproveitarem desse momento ali que as pessoas saem, né, de um companheirismo e às vezes, né, alguém exerce uma liderança ali, uma influência para que essas pessoas saiam, por essa pessoa ter ali um conhecimento e tal. E aí, essas pessoas, elas vão e, sem ter ali uma vindicação de Deus, sem ter ali uma chamada de Deus para aquela pessoa, ou aquela pessoa ali que está exercendo liderança sobre aquelas pessoas, ela mesmo se promove ali a pastor daquelas pessoas, e aí aquela igreja já começa sem um homem ordenado por Deus, mas para cumprir aquelas escrituras ali, né, na marra ali, não que eu estou dizendo que essas pessoas fazem isso por má intenção, mas no desejo de cumprir as escrituras, como Pedro. O próprio Pedro também agiu precipitadamente. O próprio Pedro também agiu, mesmo tendo revelação ali em Mateus capítulo 16, Jesus precisou repreendê-lo, né? Para trás de mim, Satanás. E Pedro não deixou de ser filho de Deus? Não, de maneira nenhuma. Pedro foi alcançando, através desse processo, ele chegou ao Pentecostes e aquilo foi trazendo uma mudança completa, a luz completa para Pedro. E assim também, meus irmãos, mesmo com essas revelações, mesmo com luz e mais luz chegando na nossa vida, nós não podemos agir assim precipitadamente. Precisamos entender e respeitar os processos de Deus e observar o programa de Deus. Deus trouxe esses homens para essa igreja que estava começando. Esses homens estavam dentro do quíntuplo, porque estou conversando com muitos irmãos que têm entrado em contato, pessoas que vivem em determinadas regiões, até fora aqui do país, que não têm igrejas ali, ora está pregando doutrina errada, ora o pastor não está dentro ali dos requisitos e qualificações, está envolvido em casamento, divórcio, essas coisas. Então essas pessoas estão ali completamente reféns, né, dessa falta de pastor, dessa falta de igreja. Mas eis aqui um exemplo de pessoas também que estavam ali completamente reféns, né? Tiatira, aquela região completamente idólatra, vamos dizer assim, né? Adorando aquela mitologia, toda aquela confusão ali. E Deus alcançou essas pessoas, levou ali Paulo, Silas, aqueles homens tiveram que naufragar ali tantos quilômetros, né, uma distância ali tão grande, para alcançar essa pequena igreja. E Deus foi dando suporte para eles. Agora, eles acataram, eles receberam, aceitaram o programa de Deus, mesmo que estavam começando do zero, mesmo com toda essa possibilidade de alguém se levantar e assumir essas pessoas, sabendo que não é uma igreja que envia aquela pessoa, né? Não é um homem que envia aquela pessoa, que capacita aquela pessoa, é Deus que ordena, né? Não é um homem que ordena o ministro, é Deus. Nós sabemos disso, mas precisa observar o programa de Deus para estar realmente na vontade perfeita de Deus. Espero que eu esteja sendo aqui simples e claro, né, para os irmãos. Então, Paulo diz aqui, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, então eu quero chamar a atenção de vocês para isso.
aquele quem? Deus que iniciou essa obra. Então é importante, irmãos, nós estarmos conscientes e convictos que Deus que iniciou essa obra. Porque se for mais uma obra de homem, mais uma obra de uma pessoa que está tentando agregar um grupo ou qualquer coisa do tipo, não vai funcionar, irmãos. Se for Deus que começou essa boa obra, aí ele há de concluir. Então, tome cuidado com isso. Em meio a tantas vozes, em meio a cada um por si, cada pessoa agora está com a sua verdade. Irmãos, vamos voltar às Escrituras, vamos voltar à mensagem, meditar, ouvir a voz do Espírito Santo. E, irmãos, o Senhor é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. Amém. Mas ele usa homens. E não é porque existe esse monte de falso que não existe um verdadeiro. O profeta nos orienta a respeito dos falsos, falsos mestres, falsos profetas, falsos tudos. Tem os falsos porque tem verdadeiro. Agora você precisa identificar os verdadeiros. E através das Escrituras, através da própria mensagem do profeta, você aprende a discernir o que é os verdadeiros. Mas não seja por isso que nós vamos agora chutar o balde e achar que não tem mais verdadeiro. Tem sim. Poucos, mas tem. Basta nós identificar. Já finalizando aqui, que é um vídeo curto, lá em Atos, capítulo 4. Quero pegar aqui essa escritura aqui para finalizar aqui essa pequena meditação. Atos capítulo 4, a partir do verso 10. Você pode pegar aí na sua casa. Atos capítulo 4, a partir do verso 10, quando Pedro e João foram levados ali ao Sinédrio e pregando ali para aquelas pessoas. Pedro está ali falando: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Aquele coxo, que foi curado, e aí aquilo causou um grande reboliço. E aí Pedro falando: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Vejam no verso 13, irmãos: observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Então, os cristãos eram reconhecidos pelas suas ações e obras, demonstrar que eles haviam convivido com Jesus. É o que nós precisamos hoje, irmãos. Menos debate, menos combate, ouvir. Antes de falar, vamos ouvir o que o outro tem a dizer, e que possa ser essa característica expressada em nós, que as pessoas possam reconhecer que nós andamos com Jesus. Porque não adianta estar com a verdade, mas com o espírito errado, mas indo para um extremo ou para o outro, não vai atingir o alvo. Não vai atingir o alvo. A humildade, nós precisamos ser humildes, independente da luz que nós temos recebido, independente da verdade que nós temos recebido, nós precisamos nos manter humildes, para que assim o Espírito Santo possa nos guiar. Precisamos ser cordeiros, para que a pomba possa pousar em nós e nos guiar. Então, essa pequena meditação, irmãos, Deus permitindo, vou continuar aqui no livro de Filipenses, para que assim nós possamos extrair mais dessa primeira igreja aqui, fazendo um paralelo para os nossos dias. Então, Atos 2, a partir do verso 42, as pessoas ali, aquelas pessoas, aquelas 3.000 almas, foram convertidas pelo Espírito Santo. E ali
partir dali foi iniciando, né, a igreja primitiva, e hoje não pode ser diferente. Se não for convertido pelo Espírito Santo, se não for algo iniciado pelo Espírito Santo, então não acontece o que Paulo está dizendo no verso 6 de Filipenses, capítulo 1, né? Plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Não pode ser apenas indo no embalo de um movimento, que agora é a pregação da moda ou é o assunto da moda, mas porque é uma obra do Espírito Santo, que realmente tem guiado essas pessoas. E se é o Espírito Santo guiando essas pessoas, então o próprio Espírito Santo vai suprir, vai enviar para essas pessoas esses dons que elas necessitam para estar começando ali, mesmo que do zero. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.